Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV. Trabalhador demais. Para a gente é sempre um prazer estar com você na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o final do nosso programa, até meio-dia. Hoje vamos conversar sobre o acolhimento da denúncia contra Aécio Neves pelo STF na terça-feira dessa semana, entender os impactos de uma possível condenação e vamos falar também sobre o Dia do Exército Brasileiro. Vou apresentar para vocês agora os nossos debatedores do programa de hoje. Bom dia, Esteca. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Carlos. Bom dia, amigos da mesa. É um prazer estar com vocês nessa quinta-feira. Bom dia, povo de Juiz de Fora. Prazer é nosso. Bom dia, Carlos. Bom dia, Caio. Bom dia, Esteca. Bom dia, convidados. Essa semana foi uma semana movimentada, né? E eu acho assim, hoje nós temos tudo aqui para ter uma discussão de altíssimo nível. Com certeza. E para contribuir para essa discussão de altíssimo nível, eu apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o cientista político Raul Magalhães. Bom dia, Raul, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, colegas. Bom dia, espectadores. A gente recebe o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, Juiz de Fora, e também professor de Ética da Faculdade de Direito, Bruno Stigart. Bom dia. Muito bom dia a todos. Agradeço imensamente o convite. Tenho muita honra de estar aqui com vocês e espero trocar ideias e não certezas sobre temas tão complexos e difíceis sobre direito, política, Constituição e o futuro do país. Muito obrigado pela sua presença. A gente também recebe o primeiro-tenente da R2 da Arma de Artilharia, Luiz Eduardo Schmitz. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Inicialmente, quero fazer um agradecimento em nome do Exército Brasileiro pelo convite, por estar aqui hoje para nós falarmos sobre um dia muito importante para nós hoje, que é comemorado hoje o Dia do Exército. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Raul, essa semana aconteceu o que muita gente esperava e também que já estavam prevendo, né? Que é o acolhimento dessa denúncia pelo STF. Eu queria que você, para a gente começar a se atualizar as pessoas de casa, explicasse o que resume, em que resumiria essa denúncia. Bem, eu creio que as pessoas acompanharam. O Supremo tornou o senador Aécio Neves réu por um processo de corrupção passiva e obstrução de justiça baseado em algumas provas que foram levantadas por investigações ligadas àquele empresário Joesley Batista e alguns desdobramentos que tem registros da Polícia Federal. Obviamente, aí as questões do processo eu não pretendo entrar, eu creio que o espectador deve estar imaginando quais são as consequências políticas dessa decisão. Elas são, obviamente, negativas para o senador Aécio Neves, porque ele pretende concorrer nas próximas eleições. Não se sabe exatamente a que cargo. Provavelmente ele vai tentar ser deputado federal por Minas Gerais e nunca é bom você ir para uma eleição com a propaganda negativa de haver um processo, embora o andamento desse processo seja um assunto também que caberia outras opiniões. Mas o que eu quero ressaltar é que Aécio era a alternativa à presidente Dilma, que foi impeachmentada, e era o que o PSDB oferecia para o Brasil para presidente, e Aécio está aí investigado. E o que aconteceu? Lula, que era candidato nessas eleições, também foi retirado das eleições. Geraldo Alckmin foi recentemente denunciado porque perdeu foro privilegiado e tem um processo claramente acontecendo contra ele. Há outros membros do PSDB e do PT e de outras siglas estão sendo investigados. Então, o que eu quero realçar é que eu penso que nunca houve uma intervenção tão considerável do Poder Judiciário no poder político no ano eleitoral. Esse cenário ele é inédito. Então, creio que eu vou passar a palavra para os meus colegas do direito que podem me dar ou não razão, mas certamente o judiciário, nesse momento, ele tem um protagonismo político muito maior, talvez, do que o desejável, se a gente imaginasse um país normalmente
deixando que as pessoas decidissem entre candidatos probos, né? A suposição que os candidatos são honestos, deveriam ser pelo menos, o poder, mas nesse momento o sistema político está profundamente impactado pela justiça. Bruno, eu queria saber de você, para que você tentasse simplificar, né, esse processo todo, porque a gente sabe que as denúncias elas vão se desenrolando, aí segue a recurso, é um processo muito demorado. Eu queria que você tentasse explicar para a gente o que pode acontecer a partir de agora. Bom, eu vou começar pelo Aécio e depois, se ainda sobrar algum tempo, eu tento fazer uma análise jurídica e política desse momento em que o judiciário se torna um protagonista, mais do que nunca, exercendo uma espécie de governo de toga. Mas, enfim, o Aécio, então, recebida a sua denúncia no Supremo Tribunal Federal, através da primeira turma, por unanimidade, foram 5 votos a 0, apenas com uma divergência do ministro Alexandre de Moraes, ele se torna, portanto, réu, e nesse momento ele recai sobre a imunidade parlamentar formal prevista no artigo 53 da Constituição, parágrafo 3º. Se me permitir uma breve leitura, ele é bem claro ao dizer que, recebida a denúncia contra senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria absoluta de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O que acontece, então? Nesse momento, o processo ele está aberto para a produção de provas e perícias, já que há uma gravação como elemento principal de prova, para a posterior manifestação do Ministério Público. Como você observou, o artigo 53 confere ao Congresso Nacional, a casa que pertence ao parlamentar, a possibilidade de sustar o andamento do processo, pelo prazo que ele achar conveniente, no caso seria até o fim do mandato, se ele não se reeleger. Portanto, as possibilidades são continuação do processo, com seus possíveis desdobramentos, sendo ele, embora o prazo agora é muito próximo do fim de seu mandato, mas sendo ele condenado, ele pode perder, na verdade, perderá o seu mandato por ineligibilidade indireta. Ele perde uma das capacidades eleitorais dele, que é a não condenação criminal. E, de outra sorte, ele sendo inocentado, ele pode continuar a sua legislatura e, posteriormente, se reeleger deste modo. Então, o panorama do Aécio hoje é esse. Isso não implica nas outras denúncias que foram oferecidas, que ainda serão analisadas, mas entendo que o Supremo recebe essa denúncia como um ato simbólico também, de demonstrar que o Supremo não tem partido. Embora talvez no momento já menos caloroso das discussões sobre qual é o papel do Supremo, de que lado ele está, as pessoas andam discutindo muito isso, eu acho que esse é um tema questionável, mas enfim, faz parte do imaginário social, político e jurídico. E, portanto, acho que o Supremo quis, com o recebimento dessa denúncia, mesmo havendo provas que poderiam ser questionáveis, porque é uma gravação, ela tem todo um elemento, se foi uma prova constituída livremente, se foi objeto de uma espécie de, para deixar claro, e ficar mais claro, na verdade, uma armação para que ele entregasse e se manifestasse. Ontem deixou claro o Supremo que não entende dessa forma, era um senador da República numa conversa suspeita, pedindo dinheiro de uma forma suspeita, e como disse o ministro Barroso, ora, 2 milhões... hoje você faz uma transferência desse montante, ou por transferência bancária, ou por cheque, na pior das hipóteses, e não através de malas de dinheiro. Portanto, é uma vitória, acho que expressa, de algum modo, com todos os defeitos possíveis, que as instituições querem reagir ao quadro atual que nós temos, que é um quadro delicado, difícil e vicioso do nosso país. Isso, Bruno, que você falou, eu tenho achado interessante, assim, eu tenho um blog, né, uma página no Facebook, que existem inúmeros comentários, e a ideia é que tem isso, assim, quando você fala assim, as instituições querem reagir, eu acho que talvez isso seja um pouco mais amplo, assim, o país todo está querendo ver alguma coisa diferente, sim, né? Sim. E talvez esteja hoje nós tenhamos tendo um confrontamento entre o que é a postura do judiciário, que deve ser como tal, que tem que ter prova, todo o processo, né? Com a percepção da sociedade. Eu acho que assim, a sociedade está mais aguerrida e querendo um resultado mais rápido, que o judiciário não
tem como mudar, porque não é por aí que vai, né? Isso foi objeto de muita discussão, porque foi uma manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, que talvez teve um dos votos mais incisivos, né? No caso do Lula, e ontem, antes de ontem, no caso do Aécio. Por um lado, é importante que o Supremo, ou o Poder Judiciário de um modo geral, tenha percepção das vontades populares. Tenha percepção. O Judiciário é um dos poderes que compõe a República e, portanto, ele deve ser deferente a quem é soberano em última instância, que é o povo. Ele não pode julgar conforme essa vontade popular, porque espera-se do Judiciário alguma estabilidade, respeito às leis, aos procedimentos. É o que a gente costuma dizer. Eu, como professor de Direito, sempre faço uma pergunta retórica, mas nunca respondo e deixo sempre para a reflexão dos alunos. Alguém gostaria de ser julgado pelo Moro? As pessoas ficam quietas, pensam. Eu não vou entrar no mérito, porque não é o objeto da minha fala, mas a segurança jurídica, que tem respaldo no respeito às leis e à Constituição, nos gera a expectativa do que pode ou não acontecer conosco. E o Judiciário, quando se torna um agente pragmático, consequencialista, ele pode, às vezes, com vontade de fazer a coisa certa, errar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Judiciário é um jogador limitado em meio a dois grandes jogadores, que é o Legislativo e o Executivo. São dois craques na política e na articulação, e o Judiciário não é. E ele acaba caindo em muitas armadilhas, e por isso ele precisa, às vezes, ensaiar bem a sua atuação. Mas, de um modo geral, ele reage, e reage como toda a população, de um modo geral, quer um país melhor e pretende um país melhor. Isso é interessante, porque assim, eu tenho me questionado muito, eu tenho lido muito sobre assim, lei, a liberdade em relação à lei, e vira e mexe eu tenho me confrontado assim, com essa ideia da nossa Constituição. A nossa Constituição ela é capaz de trazer uma paz social, né? Um equilíbrio realmente, de haver essa previsibilidade de como seria o comportamento do Judiciário. Você acha que é possível você ver alguma dificuldade, alguma limitação nisso? Excelente pergunta. Pode ser daqui a pouquinho? Com prazer. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Rapidinho. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Carlos, você poderia refazer resumidamente sua pergunta? A minha pergunta, basicamente, é assim, diante disso tudo que nós estamos vendo, tem passado muito pelo Judiciário, e a gente precisa que o Judiciário seja mais isento, realmente, que cumpra as leis, né? E a dúvida seria isso, assim, se o Bruno acha que a nossa Constituição hoje, ela é capaz de trazer realmente essa ideia de trazer uma paz social, um equilíbrio para a sociedade. Doutor Carlos, agradeço a pergunta, né, e já adianto que ela não é fácil de ser respondida, até porque esbarra em convicções diferentes sobre o papel da Constituição, sobre direito, sobre ideologias políticas. Mas eu diria, de forma, primeiro, bem-humorada, que a Constituição brasileira traz até a pessoa amada em 3 dias, porque ela garante tudo que você imaginar em termos de direitos fundamentais. É uma Constituição abrangente, programática, ela atende demandas de livre iniciativa ao mesmo tempo que ela atende demandas de direitos sociais. Portanto, ela contempla e abraça várias perspectivas de vida boa, de modo que ela estaria apta, como texto constitucional e sendo garantida em sua eficácia máxima, no sentido de máxima possível, um texto capaz de trazer essa paz social. Mas, ao mesmo tempo que ela abre para as diversas ideologias, ela abre também para o conflito entre essas ideologias. E, portanto, você precisa garantir mecanismos de convivência pacífica entre elas. Você tem direitos individuais que permitem isso. Num país como o Brasil, a liberdade de expressão tem que ser exercida na sua maior potencialidade, até para inibir corrupção, inibir a predominância de certas pessoas que têm financiamento de poder. Porque faz diferença num país desigual como o nosso, quem está do lado de uma minoria poderosa e quem está do lado de uma maioria não tão poderosa assim. E, portanto, a forma de garantir a estabilidade entre esses vários grupos ideológicos, políticos, sociais, é preservar a estabilidade da Constituição, sobretudo nos procedimentos resguardados nos direitos individuais. E, portanto, a gente falava aqui em off que é extremamente importante que o Judiciário ouça a sociedade, mas que respeite o procedimento.
Respeitando o procedimento, o resultado ele vai desagradar alguém, como você bem observou. Mas se essa pessoa se viu como sujeito de um procedimento justo, com direito a um devido processo legal, a responder à acusação, produzir provas e julgado por um juiz imparcial, ele vai, obviamente, discordar porque pensa diferente, mas ele vai acabar aceitando porque o procedimento foi respeitado. Eu acho que depois de 30 anos, eu queria estar aqui para falar de 30 anos de Constituição, um sucesso. A gente vive um período de dúvidas sobre a sua continuidade, a sua eficácia, em virtude de discussões sobre direitos tão importantes como presunção de inocência, dentre outros. Mas é importante observar, então, que o que garante a estabilidade é o respeito ao procedimento garantido pela Constituição, seja o procedimento formal político, seja o procedimento em esfera parlamentar, nos processos de crime de responsabilidade, que é o que a gente vem observando que está acontecendo demais no Brasil, e também nos crimes comuns cometidos tanto por parlamentares como qualquer outro cidadão. Então, a estabilidade está no respeito à garantia dos direitos fundamentais, que a Constituição é abrangente, ela é compromissária com esses direitos, e o respeito às regras do jogo. Independentemente de quem seja denunciado, acusado, deve se sujeitar às regras do direito e da Constituição. Eu achei assim, a sua resposta foi ótima. E uma coisa que eu tenho visto muito assim, o judiciário, de uma certa forma, ele interpreta, né, as leis e as cumpre, vamos colocar assim, de uma forma mais simples, né? Quem legisla já não seria o judiciário. Então, assim, vira e mexe, a gente vê que está dando briga de interpretação dentro do judiciário. Aí se pensa, será que não era o momento do legislador apaziguar isso, né? Só que no Brasil hoje a gente fica um pouco com medo do legislador, né? O momento é um momento muito crítico, que você fala assim, será que o legislador teria condição de legislar não pensando em causa própria? Né? O protagonismo judicial, ele nada mais é do que uma resposta natural ao déficit democrático em um país como o Brasil. O legislativo e o executivo não conseguem operar como deveriam, e essa parcela de poder acaba sendo naturalmente encaminhada pelo seguinte: quando o legislativo se manifesta, seja em qualquer âmbito da política, ele gera um desgaste com quem pensa diferente. Então, o campo da política é um campo de muita tensão social e ideológica. O judiciário, ele não é eleito, no caso do Supremo, por exemplo, ele não é eleito, ele tem uma indicação, obviamente, mas a partir do momento que ele toma posse, ele vai até a expulsória, que a gente chama, que é a compulsória aos 70, se quiser. Então, ele não tem essa resposta direta à sociedade e à política. Então, ele decide, independentemente dos riscos que essa decisão pode vir a trazer. Então, ele assume esse ônus. Isso aconteceu ao redor do mundo. É um movimento que o século XX demonstrou que é quase que natural, onde o poder político não reage, o judiciário, esse terceiro jogador, que eu costumo chamar de terceiro jogador para os meus alunos, ele aceita essa responsabilidade e acaba se manifestando. Eu creio que tem uma questão que, teoricamente, a gente trata como sistemas. E o excesso de controle do judiciário sobre a política vai fazendo com que o judiciário comece a cumprir funções não judiciárias. E de alguma maneira o judiciário começa a ser levado a fazer política, é isso que eu quero dizer de forma mais clara. E nem sempre faz isso de forma consequente. Por exemplo, houve um grande avanço no campo do legislativo quando se criou uma cláusula de barreira décadas atrás. E o judiciário examinou essa cláusula de barreira, inclusive provocado por atores políticos, a partir de uma tese que, teoricamente, ela parece irreprovável, que é a ideia de que na democracia você deve possibilitar que muitas vozes se manifestem no campo da política, portanto, muitos pequenos partidos deveriam ser aceitos, quer por suas ideias, quer por sua atuação, mas que o efeito disso do judiciário, ao impedir que houvesse um controle que foi pensado pelo legislativo a duras penas, foi essa proliferação absurda de partidos que levou a um desequilíbrio incrível do sistema do executivo,
que tem que montar a sua colisão com membros de tantos partidos, e há tantos partidos no Congresso, e as votações elas ficaram tão complexas que, enfim, nós temos crises continuadas por causa disso. Isso saiu, por exemplo, de um voto idealista do ministro Marco Aurélio Mello, se eu não me engano. Quer dizer, um momento, só quero terminar. Então, o judiciário entra na política, e eu quero sublinhar uma coisa que o professor Bruno, e nem sempre isso é bom, porque decisões que não são pensadas dentro do âmbito da política com os atores políticos, elas podem ter consequências absolutamente funestas. Se hoje o Brasil está atolado em número de partidos, a responsabilidade é do Supremo Tribunal Federal, que não entende patavina nenhuma do que estava votando. Votou e a consequência está aí. Então, por que, né? Nós não devemos imaginar que essa tutela, que esse efeito do judiciário de alguma maneira está de alguma maneira tutelando a política, que essas pessoas tenham preparo e que tenham legitimidade para fazer o que estão fazendo, porque precisamente, o professor Bruno tocou o ponto, não é um poder eleito. Não é um poder eleito. O poder político, daqui a 4 anos, se eu não gostei do meu candidato, eu posso votar em outro. Num juiz que faz decisões desastrosas, e eu queria também dizer que, embora sejam pessoas extremamente bem formadas, façam concursos, são pessoas com preconceitos e intencionalidades políticas como outras quaisquer. Veja o caso dessa desembargadora lá do Rio de Janeiro, que fez posts absolutamente absurdos sobre uma professora que tinha síndrome de Down. Ela está agindo a partir do seu senso comum. E ela pode? Claro que não pode. Esse é também o judiciário. Eu quero dizer, o judiciário não é diferente da sociedade brasileira. Ele é a sociedade brasileira. Alguns, obviamente, com muito boa formação, porque tem um sistema que produz com que os melhores, mas nenhum dos preconceitos e absurdos que vigem na sociedade brasileira estão ausentes. Então, a ideia de que o judiciário vai nos salvar, vai nos levar a uma situação mais terrível que já está acontecendo. Não é o judiciário, é a polícia. É a Polícia Federal que prende, o judiciário que solta. É isso que está no imaginário da população. Então, quem vai nos salvar daqui a pouco é o delegado. É isso que está em série de televisão, colocando na cabeça de todo mundo, que há um braço discricionário do sistema judicial, que é a polícia, e que ele, na verdade, investiga, ele prende, e que a justiça, através de raciocínios hiperbólicos, vá saber o espectador o que eu estou dizendo, libera essas pessoas. Você respondeu a pergunta que eu não fiz. Mas eu queria ter feito. Porque é o seguinte, o nível da discussão está muito alto, está muito técnica, inclusive, eu acho. O professor aqui deu uma noção. Excelente, inclusive. O cientista político também. Você que já entrou na política também, está realmente muito a par do desenrolar. Mas a minha preocupação, porque o nosso telespectador, o jovem, o adolescente, ou o leigo, o que é que ele pensa dos políticos e da política e desses desfechos que estão acontecendo aí? Esteca, você sabe que você falou uma coisa interessante, assim, o Raul estava comentando assim, não é o judiciário que vai nos salvar, né? Quem vai nos salvar? Quem vai nos salvar somos nós votando correto. A sociedade. Eu acho que isso que é o fundamental que as pessoas têm que entender. Né? Ou seja, quem salva somos nós, olhando, interpretando, selecionando com qualidade os nossos políticos. Que aí daí começa a coisa. Outra coisa que tem, assim, o Raul falou a respeito da cláusula de barreira e do nosso, né, multipolipartidarismo, vamos colocar assim, 30 e tantos, 35, né, se eu não me engano, 36, né? Só que aí, assim, será nos Estados Unidos, pode ter candidato avulso, em vários outros países do mundo. Então, há necessidade de uma cláusula de barreira? Ponto. Isso é interessante se perguntar, porque no Brasil acaba havendo necessidade de uma cláusula de barreira, porque o financiamento é público. Então, um partido existe e vai ganhar dinheiro dos nossos impostos. Será que, se não houvesse financiamento público, cada partido tivesse que se identificar com o seu eleitor e com o cidadão, nós teríamos 35 partidos? Essa é uma pergunta real, porque assim, hoje já tem partido que não aceita fundo partidário.
Né? Por quê? Porque é como se fosse um clube. Quem acredita naquela ideia deve financiar aquela ideia. Então, assim, é uma coisa interessante, porque senão vira assim, o dinheiro é público que vem para financiar um partido. E esse partido acaba usando aquilo para julgar, e aí vai daí para tudo. Esse presidencialismo de coalizão que a gente tem, né? É muito complexo isso mesmo, assim, é quase inviável, segundo dizem, né? O ponto é interessante sobre financiamento de campanha, porque quem decidiu que pode, com uma lei, separar o poder econômico do poder político, ou seja, empurrou os políticos todos para o dinheiro ilegal, foi o Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que eu acho que é absurda. Você tem que controlar, fiscalizar e criar parâmetros para que a doação de pessoas jurídicas, né, aconteça. Agora, o financiamento público ele foi uma consequência de uma decisão judicial que também a sociedade está clamando aí, porque o grande problema que foi amplificado pela moralidade da mídia é exatamente o financiamento da política, que é o que dá mais margem à corrupção. Isso me permite concluir, o que eu dizia anteriormente, que acho que quando o Supremo ou o Poder Judiciário, de um modo geral, tenta domesticar a política, ele toma um baile dos atores políticos. Porque ele não sabe lidar com as consequências não é a práticas. Praia dele, né? Os dois exemplos que vocês trouxeram, financiamento e cláusula de barreira, é perfeito. Agora, quando o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, atua na proteção de direitos fundamentais, com algumas ressalvas, é crucial. Então, acho que aqui, mesmo que implicitamente, a gente conseguiu demonstrar que há um papel fundamental para o Poder Judiciário e para o Supremo, que é contra-majoritário, inclusive, ele vai proteger minorias nesse debate. E quando ele entra num campo que ele não foi preparado, isso desde da nossa Primeira República, desde os embates com os marechais, o Supremo tomava de lavada, inclusive a famosa frase, né, dos marechais, de que se eles conferissem habeas corpus em um determinado momento, queria ver quem conferiria habeas corpus para eles. É a frase do Floriano, né? Pois é. Então, o Supremo e o Poder Judiciário, de um modo geral, ele precisa entender qual é o seu papel, qual é a sua função precípua e atuar dentro desses limites técnicos que ele possui. Professores, a gente tem uma pergunta do Rui, do bairro Santa Cecília. Ele está questionando o porquê da sociedade não poder contestar as decisões do Supremo. Fica comigo? Eu acho que esse é um problema jurídico. Veja bem, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, a nossa jurisdição constitucional, ele é um acesso conferido a legitimados específicos, no que diz respeito a ações de controle abstrato. Quando a gente ouve, entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade, é a discussão sobre a presunção de inocência. Há duas ADCs que vão interpretar um artigo do Código de Processo Penal se ele é ou não constitucional. Ou uma ação direta de inconstitucionalidade, que é para declarar uma lei inconstitucional, ou a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que visa identificar a violação a direito fundamental em casos específicos. Por exemplo, deu fruto à união afetiva, e há tantos outros casos importantes de direitos fundamentais. Essas ações de controle abstrato, elas precisam ter legitimados específicos, porque as decisões, elas têm efeito erga omnes, ou seja, para todos da esfera administrativa, judicial e para a população de um modo geral. Todos são obrigados a cumprir essa decisão. No entanto, o acesso via recurso, ele existe. Ele foi afunilado nos últimos tempos porque tudo chegava ao Supremo. E o Supremo precisa se ater a questões relevantes. Uma Suprema Corte, como a americana, julga 200 processos por ano. Cada ministro no Brasil hoje tem uma pasta de 12 mil processos. Cada ministro. Então, ele julga desde se a pessoa pode entrar ou não com pipoca comprada fora do cinema no cinema, e se uma mulher que tem um feto anencéfalo pode ou não abortar. Isso é fruto da tentativa do Poder Judiciário de resolver tudo. E ele acaba errando em virtude disso. Então, ele tem acesso a mecanismos específicos que, inclusive, um jurisdicionado de primeiro grau pode, através de recursos, chegar até o Supremo. Mas o Supremo, então, estabeleceu um modelo de repercussão geral, onde ele tem julgado os paradigmas, tem decisões que caberiam em casos semelhantes e que seriam aplicados. Portanto, se a pessoa provoca o Supremo, ele já diz, seu caso é igual a esse, então aplica-se esse caso. Então, é uma forma de fazer com que o Supremo funcione e atue conforme a vontade da Constituição, que é o Supremo como guardião dela. Isso, Bruno, eu achei interessante essa pergunta, porque assim, o cidadão não pode questionar a ação do Supremo, quer dizer, diretamente não, né? Não tem como chegar lá, eu discordo do Supremo.
Mas, assim, eu acho que ele pode não estar de acordo, e esse não estar de acordo, que faz parte do mecanismo de evolução da sociedade, né? As leis evoluem junto com a sociedade, ele pode não estar de acordo, e aí como que ele questionaria isso? Ele questiona através do legislador, revendo alguma coisa das leis. Ou seja, a lei vale hoje, o judiciário julga por essa lei de hoje. Nada impede que amanhã, se a lei está desatualizada ou não está correspondendo à ambição da sociedade, que ela seja revista. Eu acho que isso é importante, né? E a só gente lembrando, ter uma visãozinha assim. muito na linha do que você disse, que um deputado federal, por ele eleito, por exemplo, ou senador, pode ser autor de uma ação direta de inconstitucionalidade. Portanto, ele tem um mecanismo também de acesso ao judiciário via representação, via democracia. Eu queria saber de que forma que esses termos que são tão complexos e toda essa forma que deixa a nossa cabeça um pouco confusa, até que ponto isso serve como um repelente para que a sociedade não consiga se manifestar ou não consiga se sentir arbitrário, porque realmente não entende nada do que está acontecendo. Raul, bom, eu quero dizer certamente essa ideia de que existe uma linguagem técnica do direito, ela tem que ser vista, ela é um problema para o entendimento das pessoas comuns. Creio que quem não é da área tem dificuldades sempre, mas ela é uma decorrência de um tipo de atividade específica. Praticamente, se você colocar uma série de médicos ou dentistas conversando, eles também vão conversar numa linguagem técnica que o cidadão comum não entende. Isso que a gente precisa compreender. Mas o ponto está aí. Essa linguagem é técnica, não é inacessível. Existem muitos tradutores. Praticamente o cidadão ele consegue, lendo a Constituição, ele entender que ele tem direitos, que ele pode, por exemplo, provocar o judiciário, que ele pode provocar o próprio legislativo através de uma campanha política para que uma lei seja instituída. Por exemplo, foi essa compreensão que estava na lei do ficha limpa, que cidadãos se movimentaram para alterar um dispositivo que não existia. Quer dizer assim, tem um problema, mas ele não é incontornável, tá? O direito tem uma linguagem técnica, como todas as áreas têm linguagens técnicas. Eu acho que eu vejo por aí. A gente vai ter que encerrar esse bloco. Então vamos lá. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.